Começou. Boa noite. Estamos começando aqui o terceiro podcast da revista OVNI Pesquisa. E hoje vamos trazer um tema bastante complexo que é abordado na ufologia como um fenômeno direto ou indireto, que é o que eu acho, e nós vamos dissertar sobre ele hoje. São os chamados agroglifos. Boa noite Albert, boa noite a todos que estão nos assistindo, ou quem estiver assistindo durante o dia, né, depois. Realmente é um tema que nós fizemos uma pequena enquete, os nossos leitores, na rede social, e o pessoal aproveitou que, como teve agora recentemente aí surgiu recentemente um desenho aí no Brasil, o pessoal pediu para que a gente pudesse falar um pouco sobre os crop circles, né, os agroglifos. Então a gente hoje vai aqui esmiuçar, contar um pouco da história. Lógico que, não é, Albert, a gente aqui não vai esgotar o assunto porque é um assunto gigantesco. Ele ocorre bem antes da década de 70, já surgiram, acho que, milhares de formações, principalmente na Inglaterra. É bom que as pessoas entendam que esses agroglifos, ou esses desenhos em plantações de trigo, enfim, eles não vêm de agora. Existe registro que em 1675 a 1680 existia já uma lenda na Inglaterra em que o diabo ceifador, que era o ser que fazia esses circos, entendendo? Isso já vem de muitos anos. Lógico que o diabo ceifador, coitado, ele não fazia esses desenhos complexos, né? Tipo polígonos estrelados e essas coisas. E nós vamos mostrar, através da história, que eles não vêm de agora. Eles já vêm de há muito tempo. Só que, né, nós temos aqui um levantamento das áreas que eles são feitos, né, como são feitos e às vezes até por quem são feitos. Então, vamos iniciar. Então. Uma coisa, Albert, é o seguinte: na realidade, esse fenômeno da era moderna, ele começou na década de 70. Né? Começou na década de 70. E os desenhos que começaram a surgir, eles eram bem simples. Eram ali somente círculos, né? Pequenas linhas, nada muito ali geometricamente avançado. Né? Então, vocês vão ver aí na tela, que eu vou ir colocando, a evolução desses desenhos. É lógico que, como acho que são milhares, né? Então é até difícil da gente fazer uma linha do tempo com todas essas imagens. Mas aí chegou na década de 80, aí começou a aparecer uns desenhos, Albert, assim, um pouco mais complexos, né? Ali um círculo emendando o outro, já fazendo ali uma conexão. Uma estrela no centro, enfim, essas coisas mais complicadas. E aí, né? a mídia britânica, né, começou a se interessar pelo assunto, porque viu que aquela coisa ali estava em voga e começou a todo desenho que aparecia, no outro dia já estava estampando ali os jornais. Né? E as pessoas começaram a vir de toda parte do mundo, normalmente pessoas místicas, né, que sentavam no meio dos círculos, começavam a relatar que estava tendo algum sinônimo de energia, sabe? Alguns falavam até que os celulares não funcionavam, o relógio parava, a bússola tremia, essas coisas. Então, vendo isso, eu me recordo que uma reportagem que saiu na TV Bandeirantes da época, falando que cientistas estavam ali sentados e estavam oferecendo, não eles, né, mas o governo, ou não sei, que era um órgão, estava oferecendo uma grana pesada para quem conseguisse explicar aquilo. Eu não sei se você lembra disso. Lembro, sim. Então falava sobre isso, sabe? Vocês podem pesquisar aí que vocês vão ver que realmente foi oferecido uma grana preta para quem conseguisse explicar. E eu me recordo que uma filmagem que apareceu uma vez de uma bola passando no meio da plantação
e de repente onde ela passava o negócio abaixava. Na realidade eram duas bolas de luz. Duas bolas de luz. E ninguém sabe explicar, às vezes já tem explicação. Na realidade é o seguinte, esse vídeo, a lógica é que agora, assim, de imediato, não vou lembrar, mas ele foi, quem apresentou esse vídeo, acho que trabalhava à época em uma produtora de vídeo. Então eles alegam que ele foi manipulado. Claro. Então, mas depois a gente entra nele. O que acontece? Aí entrou na década de 90, e em 1991, dois senhores, né, já idosos, né, eu me lembro o Doug e o Dave, eles se apresentaram como os criadores, né, os precursores dos desenhos lá na Inglaterra. E aí explicando como eles faziam, né, os desenhos com pranchas de madeira, usando cordas, ou seja, técnicas de geometria simples. É lógico que aí teve quem acreditou nos dois e teve quem duvidou. Exatamente. Então o pessoal ficou ali meio termo. Obviamente que eles não... Aí a gente tem que dar a maior palmatória. Obviamente que eles não foram responsáveis por todos os desenhos. Eu também, eu teve uma época que eu questionei essa explicação. Eu falei, pô, esses dois não poderiam. Fazer um círculo simples, tudo bem. Mas fazer aquelas coisas no meio, aqueles polígonos, aquelas coisas, estrelas e, sei lá. Eu achei que aquilo aí não teriam capacidade para fazer aquilo. Então esses aí poderiam não ser eles que fizeram, né? Mas, passando o tempo, você vai assentando a poeira e você vai vendo que não é tão difícil fazer assim não. Vamos tocar para frente, Paulo. Vamos mostrar mais desenhos? Não, o interessante é o seguinte, que aí surgiram, né, o David e o Doug e o Dave, e aí a coisa entrou naquele campo seguinte. Até então, os desenhos, para muitos, só tinham uma explicação. Era obra alienígena. Extraterrestre. Então, quando surgiram esses dois, aí abriu uma discussão. Então quer dizer que é possível esses desenhos serem feitos. Principalmente os que estavam ali começando, que eram muito simples, né? Só que aí no ano 2000, a coisa começou a ganhar um corpo maior. Por quê? Surgiram grupos, né, conhecidos como Circle Makers, ou criadores de círculos, que faziam até competições entre eles. Competições assim de grande porte, com apoio de grandes empresas, né? E aí eles disputavam quem fazia o melhor, né, os melhores desenhos. E são formações fantásticas. E mostrando o quê? Que realmente era possível seres humanos produzirem aqueles desenhos. A cronologia disso aí, Paulo, você saberia me dizer se já naquela época, no ano 2000, até 2005 para trás, até 1995, já haviam celulares avançados que pudessem capturar ou fazer imagens, né, desses círculos? Aí agora é o seguinte, eu não sei quando que os celulares, os smartphones, eu teve que fazer até uma pesquisa aqui para ver quando começou, porque a gente tem que entender o seguinte, que o Brasil, tudo que lá fora já existe lá fora, só chega para a gente aqui depois de uns 5, 4 anos, né? Mas o que acontece? Nós vamos chegar lá nesse ponto que o Alves está falando. Porque o que ocorre é o seguinte, a gente vai vendo a evolução dos círculos, sabe? E aí a gente começa, igual você falou, esses como é que chama? Circle Makers. Circle Makers. Circle Makers. Fazedores de círculos, vamos pôr no português. Eles passaram a competir entre eles. Mas, ao mesmo tempo, eles começaram a desmontar, vamos dizer, uma fábrica de dinheiro e de turismo para aquela região. Porque, querendo ou não, goste ou não, aquela região ali, você pega Stonehenge, é um lugar onde tem muitos místicos, aquela pessoa vai muito para lá para fazer oração, vai fazer reuniões, vai fazer aquelas coisas místicas, aquelas danças e tudo. Então faz parte do processo místico deles, de crença. E como aquilo ali está ligado, direto ou indiretamente,
com os círculos, né? Porque eles falam que os círculos é uma coisa sobrenatural, que se não for extraterrestre, deve ser alguma coisa sobrenatural, de um outro tipo de vertente, calma, espírita, sei lá, enfim. Só que, né, se a gente for pegar por esse ângulo, você vai vendo que ali acabou-se de construir mais um grupo de adoradores de círculos da região. E começou também a desmontar aquela, como é que eu diria, aquele círculo de turismo que existia para lá. Que as pessoas, a não ser aqueles que eram verdadeiramente crentes, né, naquilo, que levavam as pessoas para lá. Mas os mais, vamos dizer, avançados da época, na área científica, passaram a desacreditar daquilo. Então, os círculos ficaram até 2005, até 2010, eu vou me arriscar até 2010, tendo uma certa credibilidade. Mas eu acredito que daí para frente a coisa começou a desmoronar. Os smartphones que começaram a gravar com filmadoras, né, lá fora começou em 99. Porém, aqui no Brasil deve ter começado no ano 2000. E foi justamente no ano que os agroglifos, né, os desenhos, eles começaram a ganhar corpo. Uma coisa que a gente tem que perceber com relação aos desenhos e implantações é que eles começaram de forma bem modesta e foram ganhando complexidade à medida em que a nossa tecnologia avançava. Então, por exemplo, na década de 70, simples, década de 80, mais ou menos, década de 90, razoável, e década de 2000, ficou complexo o desenho, né? A coisa, por quê? Porque aí já tinha ali telefones, né, que filmavam, computadores melhores, notebooks, que eles podiam levar a campo para poder auxiliar ali, né, na produção dos desenhos. Então, não, e tem mais, hein? Nós estamos esquecendo um detalhe muito grande, que a partir de 2010 para frente, começaram a vir os drones que poderiam orientar a feitura daquilo por cima, sabe? E fazer com que a coisa ficasse assim, basicamente, matematicamente certa. Isso aí dava duas coisas. Primeiro, o concurso entre os fazedores de círculos e também mantinha o segredo de como que era feito aquilo. Os místicos, então, mas não tem explicação, como é que faz isso aqui da noite para o dia? Acontece que a coisa não aparecia da noite para o dia, sabe? Então, esses mais complexos, né? É o seguinte, gente, hoje o podcast aqui, em momento algum, a gente está vindo aqui, como diz, querendo resolver a questão. Pelo contrário, nós vamos aqui debater. Porém, a gente vai fazer uma análise daquilo que nós temos de subsídios, aquilo que nós temos de palpável. Se a gente deixar a paixão de lado, né, porque é o seguinte, a ufologia, infelizmente, as pessoas, quando elas passam a acreditar naquilo, quer dizer, por exemplo, na ufologia tem vários casos aí que se você tocar neles, parece que eles são imaculados, né? Parece que você não pode mexer. Parece que estão no altar, caso Varginha. Se você faz uma crítica ao caso Varginha, você passa a ser o pior ufólogo do mundo. Se você faz. Gente, a gente tem que entender o seguinte: existe duas ufologias. Existe a ufologia científica, que trata a ufologia da forma como ela tem que ser feita, ou seja, analisando, questionando, 2 mais 2 é 4. Se em determinado momento a gente descobre que aquele caso ele é uma fraude, bola para frente. Por exemplo, se o caso Varginha for considerado uma fraude, o que vai alterar na ufologia? Nada. A ufologia vai continuar. O Brasil tem centenas de casos fantásticos. Esses casos mesmo que nós vamos pesquisar aqui, sim, na zona rural, aqui próximo, caso da Intersandra, caso daquele lá de passatempo, que eu me esqueço o nome dele. O seu Wilson. Então são casos assim que... O Geraldo de Fátima. Caso Joaquim Eloy. A gente fica aqui até amanhã. Pois é, então o é o seguinte, você sabe uma coisa gozada? É que toda vez que eu vou revelar uma coisa aqui, inclusive já respondendo uma pergunta, a pessoa falou assim, se eu realmente acredito
em ufologia e em disco voador. Porque toda vez que eles vêm, eu estou desmentindo um negócio, eu estou falando mal de uma coisa. Eu falei assim, olha, opinião sobre o caso Varginha eu tenho. Então, quer dizer, opinião minha, não é da OVNI Pesquisa, não é minha. Aquilo é uma fraude de A a Z. Opinião minha. Pode ser que eu esteja errado, tem alguma coisa, mas eu acredito que não. 2. Quando a gente fala, por exemplo, em círculos ingleses, sabe, eu realmente não acredito que esses círculos sejam feitos por seres extraterrestres. Até porque no decorrer desse podcast, nós vamos falar sobre isso. Então, quer dizer, uma posição, o camarada chegou a dizer que eu sou um ufólogo ultrapassado, que o meu negócio é desmentir coisa séria. Bom, se acredito que o ET de Varginha é coisa séria, é isso. Não, Albert, olha só. Opinião sua, Albert, minha não. Olha só. Por exemplo, quando o Urandi apareceu, ET Bilu. Quando o Urandi apareceu, o Gevaer, né, já falecido, ele travou uma guerra ali para desmentir o Urandi. Tanto é que foi processado, teve todo ali, fez várias revistas expondo o Urandi, e ninguém criticou o Gevaer pelo fato de ele estar ali desmentindo o Urandi. A função da ufologia científica é justamente essa. Se a gente descobre que aquele caso ou aquele evento ele tem algum elemento que possa ser questionado, isso aí a gente não está indo contra a ufologia, a gente simplesmente está fazendo o trabalho que tem que ser feito. Não é? É porque, igual eu falo, eu trabalho com a realidade, eu não trabalho com fantasia. Não. Até porque quem viu igual eu vi, não precisa fantasiar mais nada. Aliás, é uma das regras nossas, dos nossos slogans aqui, é não pôr fantasia numa coisa já fantástica como é a ufologia. Então, eu coloco a coisa seguinte, vocês podem realmente acreditar, existe, mas vamos com calma, sabe? Não vamos também escorregar nessa maionese, começar a surfar nisso aí, porque a credibilidade do estudo vai para o espaço por causa disso. Aliás, Paulo, um dos motivos pelo qual nós não conseguimos evoluir na ufologia, principalmente em termos de ajuda financeira, inclusive, tá? É porque nós batemos na tecla da realidade. Enquanto essa turma que está por aí, sem citar nome, mas quem pesquisar vai saber, eles ganham tubos de dinheiro inventando histórias mais mirabolantes, mais fantásticas. Eu acho que, eu não sei, o povo gosta disso, só pode. Não pode, não tem base. A gente, igual eu e o Paulo, ficar se matando. Ele, o Branquinho, o Cláudio Branquinho, um abraço, sabe? E a Keline, lá no Pará, ficar entrando no meio de mato, correndo risco de animais peçonhentos, sabe? Insetos, essas coisas todas. Mas no final das contas, cara, nosso trabalho não ser reconhecido, ou muito pouco conhecido, né? Então você pega, por exemplo, a revista OVNI Pesquisa, olha para você ver se tem um grupo no Brasil que faz, aliás, na América Latina, que faz uma revista desse nível aqui, ó. Presta aí, Paulo. Olha aqui. É difícil, mas nós fazemos, porque nós fazemos questão de mostrar uma ufologia séria, uma ufologia que não tem fantasia, e que a pesquisa vai para o campo, sabe? Que nós não acreditamos, nós pesquisamos. Então, veja bem, a gente vai dar um duro danado, faz um trabalho pesadíssimo, correndo risco, sabe? E não somos reconhecidos, sabe? E muitas vezes somos muito criticados. Enquanto a turma do lado de lá, dos ET Bilus, dessas porcariadas aí, são exaltados, sabe? Eles ganham dinheiro a rodo, sabe? E nós, precisando de uma verbazinha para colocar combustível no carro, sabe? Comprar uma alimentação para a gente fazer no meio do mato à noite. E, infelizmente, nós não conseguimos. Então, Paulo, eu acho o seguinte, veja bem, a gente vai colocar o meu caso, eu acredito que seja o seu também, porque eu te conheço. Não vamos acreditar que seres evoluidíssimos, com tecnologia complexa de romper distâncias estelares, ou até mesmo viajar por canais como é que chama? Interdimensionais. Esses caras vêm aqui fazer desenho, implantação para comunicar com seres humanos. Ora,
nós temos desde sinal de fumaça, código Morse, telégrafo. Nós temos quantos tipos de meios de comunicação? Ondas de rádio, né? Ondas de rádio, AM, FM, blá, blá. E os caras vêm desenhar coisa os caras vêm desenhar coisa em plantação. Mas vamos o seguinte, Albert. Mas isso contradiz a minha inteligência. Nós vamos entrar nesse mérito daqui a pouquinho. Mas o que acontece? Então, no ano 2000, a coisa ganhou corpo, né? Tanto é que na Inglaterra criou-se um turismo gigantesco. Que eu falei. Com relação por exemplo, vocês estão vendo na tela aí uma imagem, os místicos, né, os misticoides, eles, toda vez que diz a diferença do místico e o misticoide, que muita gente ainda não sabe disso. Porque é o seguinte, o místico é aquela pessoa que tem uma fé, igual o Albert católico, vai na igreja, tal, ele acredita em Deus, na liturgia católica e tudo mais. Isso para mim é um místico. E tem um misticoide, que é aquele que quer explicar tudo na maionese, que vê fadas, gnomos, né, que vê lobisomens, que vê demônios em cruz. Esses aí são a maionese. Então, esses são os misticoides. Bom, mas então lá na Inglaterra, criou-se um turismo muito lucrativo, em que toda vez que surgiu um desenho, alguns fazendeiros, né, nem todos, correm lá, colocam uma plaquinha, visitação do desenho X. A pessoa tinha que pagar para entrar para poder ver o desenho. Apareceu um desenho novo na plantação do senhor George Smith. Aí vai lá, o George Smith está lá, põe tantos euros para você conhecer. Então virou um comércio. Livros, revistas, palestras. Tem empresas lá que fazem, como é que fala? Aquelas pacotes de viagem para ir. Você vai para Stonehenge e, inclusive, depois vai visitar algumas plantações lá e tal. Já está tudo incluído na viagem. Então o que acontece? Virou uma coisa lucrativa. Então tem fazendeiros que lucram com isso e tem aqueles que realmente, quando aparece, ele vai lá, destrói, porque ele não quer ver ninguém entrando em sua propriedade. Já teve casos lá de fazendeiros que foram presos porque colocaram seguranças armados para vigiar, né? E acabou que um grupo entrou e esse vigia deu um tiro e quase que matou lá um dos... Aí o fazendeiro teve que responder na justiça e tudo mais. Bom, então, gente, o que acontece? Os místicos começaram a dominar essa parte dos desenhos em plantação lá na Inglaterra. Por quê? A Inglaterra já tem aquele histórico de Stonehenge, daquelas coisas dos celtas ali, né, dos druidas, aquela coisa. Pois é, mas aí nós vamos dar uma pausa agora, que nós vamos chamar o comercial. E nesse segundo bloco nós vamos falar a respeito dos druidas, dos duendes, das fadas, dos gnomos. E aí nós vamos entrar na parte mais complicada do fenômeno. Então daqui a pouquinho nós estamos de volta. Então, retornando, pessoal, agora nós vamos entrar na segunda parte, onde o Paulo estava mencionando os duendes, as fadas, os gnomos, as salamandras, as ondinas, aquelas lendas todas que existem naquela região da Inglaterra, que vai para a Escócia, que vai para a Irlanda, que é toda aquela região ali. Paulo, diz uma coisa, o que você pode falar a respeito dessas lendas relacionadas com os circos que aparecem agora no Brasil? Não, assim, vamos recuar um pouco, né? Você falou no início, tem aí na tela, né, o demônio ceifador, que muitos ufólogos usam isso como uma evidência de que esses desenhos já apareciam desde o século XVII, mas muitos discordam, porque trata apenas de uma mitologia. Por exemplo, lá na Inglaterra também tem uma lenda lá de seres pequenos, né, que aparecem para agricultores, como goblins, né, que são criaturas folclóricas lá da Inglaterra. Ou seja, é um país que é cercado, né, por essa mística. A gente estava falando aqui que a Inglaterra, essa região que aparece os círculos ingleses,
É a São Tomé. São Tomé das Letras da Inglaterra. O curioso é o seguinte, que você pega, por exemplo, nos livros, né, do folclore inglês, Harry Potter, por exemplo, você vê de todo tipo de seres ligados ao folclore deles. Se contar as mandrágoras, enfim, aqueles seres menos evoluídos, vocês vão ver que no Brasil também existe. E outra coisa, né, Albert? Outra coisa, por exemplo, lá na Inglaterra, tem até hoje aquele debate, quem construiu o Stonehenge? Aí fala, foram os alienígenas, porque algumas pedras de Stonehenge, elas são de pedreiros que estão a 30 quilômetros de distância, 40 quilômetros de distância. Então, assim, tem essa coisa. E na Inglaterra tem aqueles menires, né, aqueles caminhos de lei que são aquela sequência de pedras enfileiradas. Ou seja, é um país que tem já uma mística bem antiga e que sempre foi explorada, principalmente pela revista Planeta, com relação aos alienígenas. E qual seria o melhor país da Europa, ou ali, né, para poder criar essa mística dos desenhos e plantações? Nada melhor do que ali. Tanto é que vira e mexe aparecem desenhos ao lado de Stonehenge. Está ali Stonehenge está de um lado, está a estrada que passa praticamente do lado, e do outro lado um desenho. Quem precisar na internet... Um agroglifo. Um agroglifo do lado de Stonehenge. Ou seja, muito bem sugestivo, né? Existem aqueles fatos curiosos, que são as pessoas que ficam ali dentro do circo. Acho que o Paulo tem até algumas fotos. Ele vai mostrar, tá aqui. E eles falam clássica e claramente que quando eles estão ali, o celular deles não funciona. Ora, se não funciona, como é que eles filmam? Então vocês veem uma série de contradições que existem para manter a realidade desse, vou dizer fato, né, desse fenômeno, vou botar fenômeno entre aspas, porque, honestamente, nós estamos fazendo esse podcast hoje sobre agroglifo, primeiro pela quantidade de pessoas que andam nos perguntando, mandando perguntas, pedindo para falar sobre, e eles não imaginam, por exemplo, que nós vamos levar a coisa pelo lado da pesquisa. E a pesquisa científica exige um grau de realidade nisso aí. Então, se a gente não parear as coisas, realmente vai ficar difícil. Porque, veja bem, uma coisa é você ler um texto, outra coisa é você entender o que você leu. Entendeu? Então, a gente pega, no caso dos alienados do passado, que passa na televisão aí, sabe, um monte de bobagem, que as pessoas hoje, nem os mais céticos, estão, os mais crédulos, quer dizer, estão aguentando mais aquela coisa dos alienados do passado. Então, é preciso que nós começamos a dar um grau de moralidade à coisa, porque senão vai ficar difícil. Porque nós trabalhamos com uma linha de pesquisa direta e científica, e só nos chegam coisas, sabe? Essa maionese que existe. Gente, olha, é difícil. Paulo, você quer falar um pouquinho sobre São Tomé das Letras? Não, São Tomé das Letras vai, inclusive, está na tela aí, eu vou colocar na tela, a edição número 25, está saindo um artigo que eu produzi sobre São Tomé, primeiro artigo feito sobre São Tomé, em que realmente ali esmiuça todas as lendas de São Tomé e apresenta uma explicação científica. Então, quem quiser, é só entrar aí, vou deixar o link embaixo na descrição para poder adquirir a edição número 25. Mas vamos lá. O pessoal fala assim, Paulo, no podcast cita, né, as principais explicações para o surgimento dos desenhos em plantações. Vou evitar de falar cropsículos e agroglifos, né? Desenhos em plantações. Desenho nas plantações. Então, o que acontece? Vamos lá. Primeira explicação para os desenhos. Fraudes humanas organizadas. Aí, quais são os pontos que sustentam que são fraudes humanas? Vamos lá. Aí tem os
os que fazem e alegam que fizeram, como os crop circles, os circles makers lá da Inglaterra, né? Por exemplo, alguns desenhos usam técnicas simples, que basicamente você bate o olho e fala, olha, isso aí não é que é uma fraude, é um desenho simples, né? Fácil de fazer. E o ponto a favor, ou seja, um ponto contra a hipótese que são feitas por seres humanos, eles falam que algumas formações elas possuem um grau de geometria muito avançado e que seria impossível seres humanos fazerem isso em pouco tempo, né? Esse seria o ponto a favor de que não foram construídos por seres humanos. Então, aí vem para o segundo tópico, os fenômenos naturais. Então, alguns cientistas alegam que esses desenhos são feitos por redemoinhos de vento, sobre fenômenos de plasma, bolas de luz. Aliás, daqui a pouco eu vou contar um que aconteceu comigo aqui em Contagem. Só que o que acontece? Eu, particularmente, nunca acreditei nessa teoria de redemoinhos de ventos, de plasmas, porque a gente sabe muito bem que isso pode até provocar um amassamento da planta, da plantação, mas não de uma forma como se apresentam os agroglifos. Então, essa parte a gente realmente descarta de imediato. E tem aquela parte que acredita que esses desenhos seria uma comunicação extraterrestre, né? Uma inteligência não humana. Aí quais são os pontos que sustentam essa teoria? Aí vem a simetria e precisão dos desenhos. Mensagens que parecem códigos, né? Tipo binários, fractais, e algumas que surgem em minutos. Só que, porém, aí que vem a coisa. Primeiro, dessas milhares de desenhos que já surgiram, milhares, né? Vamos colocar milhares, em todo o mundo, até hoje, nunca conseguiu extrair de nenhuma delas algum tipo de informação. Nenhuma. Quem disse que extraiu está mentindo. Aí eu estava vendo um vídeo aí, Albert, eu não vou citar o nome do pesquisador, ele mostrou um desenho que foi feito lá em Poaçu, na tela do telão da palestra. Aí ele foi e falou assim, olha, o círculo do meio tem exatamente 40 metros. Isso prova que é alienígena. Porque eles utilizaram o sistema de medidas que nós utilizamos. Então, eles colocaram exatamente 40 metros. Se fosse 38,4 ou 38,5, seria humano. Mas foi 40, é alienígena. É o seguinte, as pessoas podem estar falando assim, mas peraí, o Albert e o Paulo já pesquisaram um agroglifo, já foram em algum agroglifo. Eu, particularmente, nunca fui em um agroglifo, né? Da mesma forma que eu nunca fui no Egito, e tem muitos pesquisadores brasileiros, por exemplo, tem um aí que o apelido dele é Embaixador de Marte. Embaixador do Cosmos. Embaixador de Marte, porque ele escreve... Nós estamos falando do mesmo nome? Não, outra pessoa. Então tá. Ele escreve livros, palestras sobre Marte, que diziam que Marte tem cidades, que Marte tem vida vegetal, que Marte tem isso. E o conhecimento dele sobre o tema é zero. Se a gente for usar a mesma analogia, tem muitos pesquisadores que escrevem sobre o Egito, mas nunca foram até o Egito. Então, a gente está avaliando aqui sobre os desenhos e implantações, não é a questão de eu ter ido no agroglifo ou não. A gente está aqui fazendo uma avaliação conceitual do que realmente representa isso. A gente aqui não vai falar quem é que produz ou não. É o objetivo. Tudo tem que ter um objetivo. Por exemplo, nenhuma agência espacial, ela manda um rover, uma sonda, para o espaço sem que tenha um objetivo. Se alguma inteligência não humana está aqui na Terra
produzindo esses desenhos, tem que ter um objetivo. Claro. Tem que ter algum objetivo. Né? Então, quer dizer, por exemplo, esse mesmo ufólogo que falou que como o círculo tinha 40 metros, então é alienígena, ele disse que os agroglifos é um alfabeto. Porém, eu já até publiquei aqui na OVNI Pesquisa, né, a edição número 3, eu vou colocar na tela aí para vocês verem. Eu faço aqui nessa edição número 3 uma análise bem interessante. Por exemplo, os próprios ufólogos que sustentam que esses agroglifos são obra alienígena, os próprios, eles admitem que mais de 90% são fraudes. Eles mesmos admitem. Então, se eles admitem que 90% dos desenhos são fraudes, então como é que eles vão montar esse alfabeto? Qual vogal ou qual consoante é verdadeira ou falsa? Então como é que você vai construir um alfabeto sem saber se aquela letra ela é falsa ou não? Ô Paulo, você sabe que me deixa preocupado isso aí? É o seguinte, é que falando essa besteirada, sabe, essa sandice toda que esse pessoal inventa, você imagina, cara, a dificuldade que vai ser um dia da ufologia virar ciência. Por enquanto, nós somos uma protociência, mas estamos mais para pseudociência do que para ciência. Imagina só, pessoal sério, pessoal acadêmico, pessoal de universidade, pesquisador, como é que eles vão acreditar em estudo ou em pessoas igual a gente, sendo que tem essa maré toda aí que bola essa bobajada toda no meio? Não, e sem contar o seguinte, né, Alves? Você pega aí os podcasts que tem a maior audiência do Brasil, Flow, Inteligência Limitada, eles levam lá somente quem? A turma da maionese. A turma que vai chegar lá, que eles vão sapatear em cima, que eles vão gozar na cara, que eles vão, sabe? Entre eles, você vai vendo que o cara tem uns ali que não acredita que o homem foi à lua. O fólogo, não acredita que o homem foi à lua. Pessoas que viram anjo, pessoas que dizem que foram abduzidas, sequestradas, né? Essas pessoas, por exemplo, têm toda a credibilidade para ir a um programa. Mas eles são chamados, Aldo, é o seguinte, aí é a minha opinião. Eles têm o seguinte, esses podcasts de grande audiência, eles querem o quê? Eles querem levar uma pessoa que vai falar aquilo que o cara vai usar de contra-argumento para a coisa render. Então leva quem acredita em demônios, dançando em volta de cruz, leva um ufólogo que diz que o homem evoluiu, o macaco que evoluiu do homem, que a pirâmide é construída de baixo para cima. Mas existe isso, o macaco evoluiu do homem. E que as pirâmides foram construídas de cima para baixo, não de baixo para cima. Mas, Paulo, esse pessoal... Aí é por isso o povo gosta disso. Mas esse pessoal, eles vão ali, leva a maior gozeira dos apresentadores, mas eles não estão nem aí, porque eles falam para a bolha deles. E a bolha deles acreditam nisso. Teve uma chamada aí de um podcast, acho que do Inteligência Limitada, que ia ter 2 ufólogos lá. 2 ufólogos não, dois misticoides lá. A chamada que eles colocaram no Inteligência Limitada. Quarta-feira, um papo de maluco. Ou seja, o título, um papo de maluco, e embaixo a foto dos 2 elementos. Ou seja, você acha que eu e você nós vamos passar essa vergonha? Eu falei que eu sou adepto da metamorfose ambulante, não do maluco beleza, pelo amor de Deus. Mas vamos continuar aqui com relação aos agroglifos, né? Bom, com relação a essa coisa dos desenhos representarem ali uma geometria sagrada, porque é o seguinte, toda vez que surge um desenho, sempre aparece os místicos que vão lá e traduzem o desenho. Vão lá e falam assim, olha, esse triângulo ele representa isso, não sei o quê. Ou seja, qualquer figura geométrica pode ser qualquer uma. Se você for ali puxar, sempre você vai achar o número 7, o número 11, aí dentro dessa simbologia, né, mística, sempre tem, o 11 significa isso, o 7 significa aquilo. Ou seja, seres altamente evoluídos que vieram de outros planetas, de outras dimensões, estão vindo aqui para desenhar círculos,
desenhos no meio do mato, aí o fazendeiro acorda de madrugada, entra no trator, passa por cima da mensagem, e a mensagem foi embora. Porque, olha só para você ver, né? Agora nós vamos entrar, gente, a parte mais delicada do assunto com relação aos agroglifos. Vamos lá. Esses agroglifos aí que surgiram no Brasil, tem uma turma que toda vez que esses desenhos aparecem, sempre vai lá um ufólogo ou outro que é especialista. E o interessante é o seguinte, que eu estava vendo agora a reportagem na Record sobre esse último desenho que apareceu. Vou colocar na tela aqui, ó, esse desenho aqui, ó. O último desenho que apareceu em Ipuaçu, que foi agora, nesse mês agora. O dia eu não estou lembrado muito bem. Vou colocar na tela aí. Então, o que o ufólogo disse? Ele mal chegou lá no desenho, chegou lá, sapateou e falou o seguinte: pudemos identificar que não havia marcas que indicassem trabalho humano. Não havia nada que mostrasse trabalho humano. Ele falou que não tinha pegadas, que não tinha nada. Porém, na reportagem da Record, esse desenho foi descoberto por um casal que estava passando na estrada, praticamente de madrugada, e eles viram, né, o desenho, desceram do carro, foram lá, entraram dentro do desenho, fotografaram, filmaram e tudo mais. Aí a imprensa chegou lá, filmou, e esse ufólogo veio depois. Ou seja, ele entrou depois que o pessoal já tinha entrado e tudo mais. E ele disse que não havia marcas de pegadas e tudo mais. Gente, não tem como saber identificar marcas de pegadas dentro de uma plantação dessa. Primeiro, aquelas trilhas que passam aqui, tá vendo essas trilhas aqui que os tratores deixam? Um trator desse pesa quantas toneladas, Albert? Para cima de 8. Vamos colocar aí umas 5 toneladas no trator, dependendo do trator. Não, esse que faz a marcação, a distribuição de grão é muito maior. Vamos colocar aí que seja aí uns... 8. Então, o que acontece, gente? Vou até voltar a uma imagem aqui que eu achei interessante. Se vocês perceberem, esses desenhos em plantações, eles nunca aparecem com as formações fora dessas linhas. Repara aqui, Albert, tá vendo? Aqui está a linha do trator justamente acima do círculo. Exatamente. Aqui, olha, para você ver, olha. Exatamente. Por que esse círculo não está aqui e esse círculo não está aqui? Por que essa estrela não está aqui? Não, tem que estar em cima. Por quê? São os canais que os circles makers utilizam. Eles entram por aqueles canais, fincam as estacas, né? Eles já têm todo o gabarito pronto, fazem o desenho durante a noite e vão embora. Eles mesmos que acionam a imprensa. São eles mesmos que ligam para a imprensa e falam, olha, eu vi um desenho. Por quê? Acontece desses desenhos aparecerem e eles serem destruídos sem ninguém ver. Agora, cá para nós, convenhamos. Você vê que os circos ingleses são tão bem feitos, são tão bem elaborados, que o pessoal já tem um know-how para fazer aquilo. Os brasileiros, parece que o ET aqui que eles falam que faz, eles sofrem de Parkinson. É um negócio todo assim fora de, sabe, todo tremido, todo avacalhado. Então você me desculpe. Olha, gente, pelo amor de Deus, isso é feito para aqueles picaretas. E outra coisa, Albert, por exemplo, esse ufólogo aí que falou que o ciclo tinha 40 metros, então era alienígena, porque tinha 40 metros, ou seja, então quem vai fazer o desenho, então a partir de agora, de todo mundo que for fazer desenho, tem que fazer, não faz 38,5 não, faz 40. Acima de 40 é extraterrestre. Então o que acontece? Eles alegam o seguinte, porque as plantas estão dobradas sem estarem quebradas. Lá na Inglaterra, como é muito úmido, eles fazem os desenhos à noite, porque o trigo, né, ali a cultura, ela já está molhada pelo sereno, então ela é facilmente dobrada sem se quebrar. Por isso que os desenhos são feitos à noite, no período noturno, né? Então, aí no outro dia a pessoa chega e fala assim, mas eles estão dobrados sem se quebrarem, justamente, porque dobraram ali a cultura enquanto ela estava úmida. Por exemplo,
Aí tem ali aqueles que eles falam, né, nós expandido, alguns nós das plantas, que parece que ele recebeu ali um micro-ondas, alguma coisa. Porém, em estudos foi mostrado que em vários pontos da plantação aquilo ocorre. Né? E outra coisa, alegam que nos desenhos, dentro dos desenhos, né, os celulares não funcionam, o drone não funciona. O interessante disso é que eu vi uma reportagem desse ufólogo falando assim, olha, a gente chegou aqui, aí o drone nosso não funcionou, a câmera não funcionou, e o pessoal da TV, não sei se era o SBT ou a Record, filmando eles dentro do agroglifo. Ou seja, por que a câmera do pessoal está funcionando? Ô Paulo, aquela coisa da explicação do absurdo, né? Por que você é careca? Porque eu não tenho cabelo. Simples. Então a mesma coisa, isso aí, eles querem, sabe, fazer isso aí ser realidade, mas é igual eu falei há pouco tempo aí, eu falei, gente, para a bolha deles, tudo serve de explicação, tudo. E nós, olha que nós estamos fazendo aqui uma coisa fazendo uma força danada para não ser irônico e brincalhão. Mas se a gente for colocar ainda por cima uma outra explicação mais complexa que existe por parte dessa gente, é o seguinte, que você mas você esqueceu que existem os seres energéticos. Esses aí, que vêm em forma de energia, é que fazem isso aí, checkmate na gente. Não, nada disso. Sabe, então, cada hora eles inventam uma coisa mais absurda que a outra. Mas, Albert, é o seguinte, só dando uma continuidade aqui, então acontece, esse mesmo ufólogo que disse que, como o ciclo tinha 40 metros, era alienígena, ele disse que os desenhos que começaram a surgir no Brasil, eles não apresentavam essas alterações ali eletromagnéticas, ou seja, os desenhos que estão aparecendo aqui, eles não atrapalham os equipamentos elétricos, ou seja, né, já ali dando uma desculpa. Em resumo, os desenhos que surgem no Brasil, principalmente em Ipuaçu, os primeiros eram péssimos, como o Albert mostrou, a gente mostrou na tela aí. Esse agora ficou um pouco melhor, parece que eles estão aprimorando. Acho que eles foram lá e pegaram uma aula. Então, o que acontece? A gente conversou com o pessoal do grupo da revista OVNI Pesquisa, nós já fizemos alguns artigos sobre isso, inclusive nessa edição número 8 aqui, deixa eu só pegá-la aqui, o interessante é que surgiu um agroglifo em Ipuaçu, eu vou mostrar aqui, vou colocar na tela para vocês. O que acontece? Surgiu um agroglifo em Ipuaçu, ele surgiu em 28 de outubro de 2020. Então, saiu aqui na edição número 8, né, um artigo. Aí o Aloysio Carvalho, que é o nosso consultor, ele disse o seguinte, que essa formação parece que ali no escuro, eles erraram, e era para fazer uma curva para baixo, eles fizeram para cima. Então eu vou colocar na tela aí para vocês verem. E quem quiser ler essa nota, eu vou deixar lá no site para vocês. Então o que acontece? O Renato Azevedo, ele mandou para a gente aqui um vídeo com a opinião dele sobre os agroglifos, e a gente vai ver aqui, Albert, aí em cima do que ele vai falar, a gente vai fazer um comentário. Deixa eu colocar o vídeo aqui. Oi, Paulo, todo o pessoal da OVNI Pesquisa, estamos aqui de novo em mais um podcast, né? Agora sobre os agroglifos, né? Aquela coisinha bem duvidosa, não é verdade? Primeiro, como escritor de ficção científica, um pequeno mea-culpa, porque eu escrevi uma história de agroglifos chamada A Flecha, publicada nesse livro aqui, Histórias Fantásticas, volume 1, inspirado num dos sinais que surgiram lá na região sul. É uma historinha divertida e tudo mais, eu era jovem e inexperiente, sabe como é que é, né? E uma outra publicação, mais antiga que a OVNI Pesquisa, cheguei a publicar a pedidos, né, da direção da revista, um artigo sobre os tais dos agroglifos,
Mas sempre com o lado crítico, né? Eu nunca mudei meu posicionamento de absoluto de seguir a ciência, seguir o método científico, procurar os fatos, não as fantasias. E eu questionava. Um dos agroglifos conhecidos da época era um que tinha realmente alguma semelhança com um relógio. Ah, está sinalizando alguma coisa. Lembro que era perto do famoso ano de 2012, né? Que muitas abobrinhas foram lançadas. E aí eu questionei, né? A interpretação óbvia. Ah, está marcando um tempo que vai acontecer alguma coisa. Mas que tempo? É o tempo de Greenwich? É o tempo da latitude lá onde foi feito o agroglifo? É o tempo do primeiro lugar onde começa o dia na Terra, que por um grande acaso é a ilha Caroline, em Kiribati, no Oceano Pacífico? Aonde? Então, é uma incoerência tão grande. Outra coisa, civilizações alienígenas avançadíssimas vindo para a Terra para deixar mensagens. Deixam num meio tão volátil que dá pouca duração quanto plantações. E sinais que ninguém entende nada. O propósito de uma mensagem é transmitir uma informação. E a gente vê no famoso site britânico de agroglifos, né? Não vou fazer aqui propaganda deles. Sempre surge, porque de acordo com o calendário maia e etc. Ou seja, a pessoa está dando credibilidade para um povo que há centenas ou milhares de anos, considerava legítimo arrancar o coração batendo de pessoas vivas. Eu lembrei agora do Mola Ram, grande vilão de Indiana Jones e o Templo da Perdição, não é verdade? É tão absurdo, é tão ridículo, quando a gente já tem provas suficientes de pessoas muito habilidosas fazendo esses desenhos, atribuir aos alienígenas é um negócio que não faz o menor sentido, né? Tenho aqui meu guiazinho no caderno, tá? Dos tópicos que eu ia falar. Vamos à cultura pop. Claro que a primeira lembrança é o filme Sinais do M. Night Shyamalan. Os agroglifos são descritos como marcas, balizamentos para os alienígenas pousarem. De novo, num meio completamente volátil como plantações. Alienígena não tem GPS? E a coisa mais divertida é que esse filme foi zoado na série Stargate SG-1, quando a personagem Samantha Carter, a maravilhosa Amanda Tapping, ironizou. Quer dizer, os alienígenas chegam aqui na Terra, um planeta em que a maior parte da superfície é ocupada por um elemento que é tóxico para eles, ou seja, água. Né? Fala por si, o absurdo, né? Nem nos filmes eles escapam do absurdo. Quer dizer, né? Claro, os Sinais é lembrado também pelo famoso ET de Passo Fundo, que é um ator. Na verdade, é uma atriz. Atrizes foram escolhidas para usar a fantasia dos alienígenas porque mulheres se movem diferentemente dos homens. Então, é uma pessoa fantasiada. Ponto. Não existe alienígena de Passo Fundo, né? Filme muito divertido que fala de agroglifos, ironizando, satirizando. Todo Mundo em Pânico 3, com o grande e saudoso Leslie Nielsen interpretando o presidente dos Estados Unidos. E é hilário, é um humor absurdo, é um humor feito para ser ridículo, bem sarcástico. E esse filme tem até a própria Wikia. E você consegue procurando Scary Movie 3. Crop Circle, você encontra a casa e um agroglifo do lado. Só que o agroglifo é uma seta indicando attack here, ataque aqui. É a piada. Provavelmente o melhor uso de agroglifo no cinema foi desse filme, né? E finalmente, para terminar com a parte de cultura pop, a minissérie Taken de Steven Spielberg, excelente, recomendo, descrevendo 3 famílias que desde a época da Segunda Guerra Mundial até próximo dos dias atuais se envolvem
com a chegada dos alienígenas na Terra, abduções, etc. No terceiro episódio, que tem o título Acid Testes, o personagem Owen Crawford, que é o militar que comanda o projeto de estudo alienígena, ele que acoberta tudo que acontece, persegue testemunhas, cala a imprensa a respeito, descobre sinais nas plantações, os famosos agroglifos, e então leva toda a equipe do projeto. Agora temos uma prova definitiva, uma marcação de pouso dos extraterrestres que estão chegando, porque o governo está cobrando resultados do projeto. Só que aí ele vai percorrendo a linha dos agroglifos, no final encontra o nome dele escrito na plantação. Olá, Owen! Isso foi uma armação, uma fraude perpetrada pelo Tom Clark, outro personagem. Tom Clark, paradoxalmente, é irmão de um abduzido, de um híbrido humano alienígena, mas é um cético. Ele acredita que o que aconteceu com o irmão é culpa do governo. E tomou por missão destruir o Owen Crawford, que é o líder do projeto. E ele consegue. O Owen Crawford, por causa do apoio aos agroglifos, que se revelaram uma fraude, é desacreditado, o projeto cai em completo descrédito, cortado o financiamento e encerra o projeto. Não encerra a série, claro, que ainda teria até o episódio 10, e esse é o episódio 4, a Acid Test de Taken. Então, está aí. Nem nas histórias, nem na ficção, se pode levar muito a sério os agroglifos. Quanto mais na ufologia, gente. Então, eu acredito que o pessoal sério, pessoal que realmente se interessa pelo enigma da presença extraterrestre na Terra, tem coisas muito mais interessantes, tem fatos muito mais importantes a serem investigados que os tais dos agroglifos, que nunca levaram a nada, nem jamais levarão, por toda essa onda de misticismo, de 2012, de mensagens de amor e etc, 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 que nunca levaram a ufologia a lugar nenhum. E virou quase que um culto, né? Que a gente pode perceber que quem questiona os agroglifos é tratado literalmente como infiel. Isso mostra quem está do lado certo da ufologia e quem não está, não é verdade? Então, é isso aí. Vamos continuar participando aí, prestigiando o podcast da OVNI Pesquisa. E até a próxima. Vida longa e próspera. Que a força esteja com vocês na busca pela verdade que está lá fora. Até mais. Pois muito bem, pessoal. Grande Renato. Um abração para você, Renato. Sua opinião realmente corrobora exatamente com a nossa aqui. Nós estamos realmente afinados nisso. Olha, vou dizer para vocês uma coisa. Para terminar... Ele falou o seguinte... Qual é o objetivo de uma mensagem? A mensagem ela tem que ter uma informação. Justamente. Ela tem que querer passar alguma coisa. E esses desenhos não passam informação de nada. Vocês imaginam um ser sair do planeta deles para vir aqui fazer desenho em plantação com tantos meios de comunicação que nós temos? Olha, isso é uma brincadeira, isso é uma falácia, é uma mentira. Mas, infelizmente, isso aí cola para as pessoas que querem acreditar. Aquela turma do I Want to Believe, eu quero crer nisso e acabou. Albert, agora eu não vou lembrar o ano, se foi ano retrasado, foi em 2022, ou acho que depois eu vejo aqui. Mas o que aconteceu? Nós oferecemos um valor, na época o Edson Boaventura ainda fazia parte da revista, e ele falou, não, pode oferecer o prêmio que eu pago. A gente ofereceu à época um valor até razoável, saiu até nos jornais lá de Ipuaçu, da região de Santa Catarina, saiu, vou colocar na tela para vocês verem, falando do nosso prêmio. O prêmio não, a recompensa que a gente estava dando para quem nos fornecesse informações sobre quem estava fazendo os desenhos. E eu recebi algumas mensagens e uma ligação. E essa ligação foi interessante, Albert, porque uma pena que ela não rendeu. Foi uma menina que ligou e olha o que ela falou.
ela já falou assim, eu vou falar o que eu sei, você vai fazer o Pix para mim do valor? Eu falei, não é assim não. A sua informação ela tem que nos levar aos autores. Tem que ser checada, né? Porque se você só falar alguma coisa, aí você pode inventar qualquer coisa, aí ela, mas é porque eu não posso me envolver, porque... Não, mas fica tranquila, porque... Isso é jornalismo. Falei com ela assim, fica tranquila, porque eu vou fazer o Pix para você, o seu nome vai ficar preservado, ninguém vai saber quem é você, nada. Isso aí você pode ficar tranquila. Aí ela virou e falou assim, mas vocês vão me pagar primeiro? Aí eu pensei, poxa, como é que eu transfiro um valor para essa pessoa e depois essa pessoa vira e fala assim, olha, isso, aquilo, outro, ela não fala nada com nada e adeus viola, eu perdi o dinheiro. Aí eu falei assim, olha, infelizmente eu não posso fazer o Pix para você, mas você pode pelo menos fazer assim adiantar alguma coisa. Aí ela virou e falou assim, olha, quem fez esses desenhos é uma turma aqui de uma faculdade, eu não vou citar o nome, de uma cidade aqui próxima, que eles fizeram lá um pessoal que, eu não sei se é o pessoal que faz engenharia ou é o pessoal de agronomia, uma coisa assim. Agora realmente não lembro. E falou que eles é que fizeram. Inclusive ela conhece dois dos alunos que participaram, que falou que ela estava no churrasco e escutou o pessoal conversando. Porém, eu falei com ela, olha, só que eu preciso de mais informações, o nome da universidade. Ela não entrou em contato mais comigo. Eu tentei até mandar mensagem para ela, ela não me respondeu. E eu também recebi algumas correspondências, numa outra oportunidade eu até falo. Bom, mas para ser sincero, o que ela falou até corroborou com o nosso consultor que mora lá no Rio Grande do Sul, eu esqueci o nome da cidade. Ele falou assim, Paulo, eu tenho informações de que são estudantes que estão fazendo isso. Bateu justamente com a ligação dessa menina. E, bom, mas aí como a gente não tem ali as evidências, então está no campo especulativo. Bom, então, agora, só para a gente entrar na fase final, as pessoas devem estar pensando assim, poxa, mas o Albert e o Paulo, como é que eles podem falar que esses desenhos magníficos, tal, isso aí são fraudes? Como é que podem falar que isso não é uma tecnologia alienígena? Tal? Bom, estou colocando na tela para vocês verem aí, os Circle Makers lá da Inglaterra, eles fizeram esse desenho. Aí vocês vão ver os rabiscos, para a banda Korn, lá da Califórnia. Eles fizeram um desenho na plantação para divulgar o álbum deles que eles estavam lançando. Então foi feito esse desenho na plantação, encomenda. Eles já fizeram várias encomendas assim para várias empresas. Aqui são algumas fotos deles ali fazendo desenho. Como esse desenho foi para uma campanha publicitária, então eles fizeram durante o dia mesmo, que não havia necessidade de fazer nada escondido. Aqui tem um desenho feito por uma família, eles fizeram isso no milharal. É um código de barra, é um QR Code. Que ele tem 28 mil metros quadrados. E foi feito pela família, a família Cry, acho que é assim que pronuncia. Então, acho que isso é lá no Canadá, Alberta, Canadá. E olha para você ver, isso foi feito por uma família. Aí a gente pula agora para o mais interessante. Preste atenção nesse aí. Na Holanda, em 7 de agosto de 2009, um grupo chamado Projeto Atlas, eles reuniram 60 pessoas. Eles fizeram um desenho, vocês estão vendo na tela aí, de um homem borboleta. Ou seria, seria aquele homem vitruviano do Leonardo da Vinci com asas de borboleta. Então eles fizeram o desenho, fizeram ali as reuniões. No canal da OVNI Pesquisa tem o vídeo completo do documentário mostrando como eles fizeram esse desenho. Então,
O que acontece? Eles foram lá em uma noite, desceram, e cada equipe ela era responsável por uma parte da borboleta, do homem borboleta. E fizeram esse desenho que tem nada mais, nada menos do que 540 por 450 metros. É considerado um dos maiores desenhos feitos em plantação. E olha para vocês verem, vocês estão vendo o vídeo na tela, a qualidade e a perfeição. Ou seja, feito por um grupo de circle makers. Eles são lá da Holanda. Então, provando, e isso somente esse, fora outros. Tem vários outros no site deles que vocês podem ver, campanhas publicitárias e tudo mais. Então, gente... Paulo, só uma coisa, você está esquecendo o importante, aquele do sinal do Wi-Fi. Ele saiu aqui na... Impressionante, olha para vocês verem. Ele saiu aqui na edição número 3, né, da OVNI Pesquisa, que foi até interessante, eu até ler rapidinho aqui, é uma empresa Hughes, líder mundial de telecomunicações de satélite. Ela fez um agroglifo em formato do símbolo do Wi-Fi, que ficou, quer ver, em 2018. Aí está aqui na revista OVNI Pesquisa. Que a turma da outra revista acreditou que isso aí era... Não, teve ufólogos que acreditou que isso aqui fosse uma comunicação alienígena. E vários outros, né, desenhos, igual aqui um microchip, né, aqui da NVIDIA, ela pagou um grupo de circuit makers para fazer o processador Tegra K1, para divulgar o processador da NVIDIA. Então, quer dizer, gente, essa falácia de que esses desenhos são impossíveis de serem feitos por seres humanos, esqueça isso. Na minha opinião, todos, sem exceção, são obras humanas. Até hoje, nunca foi feito nenhum desenho que mostrasse ali alguma informação realmente de que é uma mensagem alienígena. Concordo em gênero, número e grau. Assino embaixo. Carimbo. Mentira. Isso aí é enganação. Procurem coisas sérias que vocês vão ter uma ufologia séria. Sabe? Os extraterrestres devem estar lá em cima morrendo de rir da imbecilidade. Sabe? No geral, de todos que acreditam nesse negócio. E eu vou te contar, olha... Tem hora que é preciso ter uma paciência, você fala assim, olha, é preciso muita chupeta do capeta e daime para os caras acreditarem numa bobagem dessa. Próxima revista, o número 26, vai falar sobre São Tomé das Letras. Não, a que vai sair agora? Não, a edição 25. Ela vai falar sobre São Tomé das Letras. São Tomé das Letras, e vocês vão ver, sabe? Vão se divertir, inclusive, com isso. Mas, na minha opinião, também... Resumindo, gente, é o seguinte. Muitas pessoas podem falar assim, poxa, mas são impossíveis. Não, gente, não é impossível. Esse Homem Borboleta, que é o maior desenho feito até hoje em plantação, maior. Tem um aí que foi feito aí, um garrancho, que eles falam que tem 1 quilômetro de comprimento, mas assim... É uma porcaria de desenho, sabe? Agora... Parkinson, né? Então, acontece. Isso mostra, gente, claramente que... Outra coisa, outra falácia. Dizem que esses desenhos aparecem em questão de horas. A pessoa foi dormir e amanheceu. Gente, todas essas informações de períodos, elas são duvidosas. Todas elas são duvidosas. Principalmente as que vêm da Inglaterra. Não é duvidosa. Você viu o tamanho de um desenho desse para ser feito em horas? Sabe? É simplesmente uma coisa... Se esse desenho do Homem Borboleta... Se esse desenho foi feito no período noturno, acho que foi feito em 6 horas, no documentário, ele está mostrando o tempo que eles gastaram. Ninguém viu nada. Eles trabalharam na escuridão total. Os outros desenhos que são feitos na Inglaterra, é da mesma forma. Eles utilizam a noite para poder ir lá fazer os desenhos e no outro dia
Isso, às vezes, ali, em comunhão com o dono da fazenda para ganhar dinheiro. Lógico. Por exemplo, só para um caso interessante, tem um documentário que está no canal John Marcelo sobre os agroglifos, que esse grupo de circle makers, eles fizeram um desenho, né, e acionaram a imprensa. A imprensa foi lá, filmou tudo. No outro dia chegou aquele monte de místico, aqueles riponga, né, aqueles hippie, aqueles negócio todo, tá no documentário lá. Eles chegaram, sentaram dentro do desenho, do círculo, né? E ficaram lá meditando, todo mundo com a mão dada. Aí o repórter ia entrevistar e falava assim, nossa, nós estamos sentindo aqui uma vibração, uma energia diferente. Eu estou sentindo aqui a minha pressão arterial subir, o outro lá, que minha cabeça estava doendo, parou de doer. Ou seja, efeito placebo, né? Aí o pessoal chegou e falou assim, olha, gente, eu quero acabar com a graça de vocês. Esse desenho aí fomos nós que fizemos. O grupo de misticóide não quis acreditar. Não, vocês estavam possuídos por uma erva extraterrestre, só pode. Então, gente, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? É nesse ponto que eu quero chegar, gente. A crença é a pior desgraça que existe na ufologia. É a crença. Nós não dependemos de agroglifos, nós não dependemos de vários outros tópicos que existem na ufologia. Vamos nos ater à ufologia, à casuística, aos casos de contatos que ocorrem na área rural, aos casos documentados pelas forças aéreas, sabe? Coisas que têm substância, registros de radar, marcas de pouso, sabe? Pessoas que são agredidas, pessoas que são perseguidas. A gente tem que se ater a esse tipo de casuística, a esse tipo de material. Vamos deixar essas coisas de deuses astronautas, criadores da raça humana, Anunnaki. Anunnaki, gente, nós vamos fazer um podcast mais para frente. Nós já fizemos uma edição especial acabando com todas as linhas. Nós desafiamos os melhores especialistas em Anunnaki que tem no Brasil. Nós convidamos todos eles para participarem da edição. Nenhum deles aceitou. Mas eu vou dizer uma coisa. Nenhum aceitou. Eu vou dizer uma coisa para você. Esse da Anunnaki eu até participo. Mas se você me convidar para falar de terra plana, aí você me espera que eu vou viajar primeiro, entendeu? Esse aí, gente, olha, para terminar, então, Paulo, fica aqui, então, a nossa opinião. Eu acho que tanto do Renato quanto do Paulo é minha, que isso aí é tudo mentira, zero. Não tem verdade nenhuma nisso, tá vendo? Então, pessoal, um abraço para vocês e já estamos bolando aqui um novo podcast sobre um tema também bastante polêmico. Mais alguma coisa, Paulo? Não, só isso, e eu vou deixar o link para vocês adquirirem a edição nova, a número 25, que está fantástica, fantástica. Tem uns bastidores do nosso último congresso com a participação do José Marcos Gomes Vidal, das crianças que estavam lá em 1963 e que observaram o ser do famoso caso Sagrada Família. Pela primeira vez na história, ele participou de um evento de ufologia da revista OVNI Pesquisa. Né? Então, eu deixo aqui um abraço a todos e deixo os comentários. Não precisam xingar a gente, porque nós somos pesquisadores. Nós estamos aqui para esclarecer. Nós não estamos aqui para acabar com os sonhos de ninguém. Opiniões, o Albert tem a opinião dele, eu tenho a minha, você que está aí do outro lado, você tem a sua. Então, deixe seu comentário dentro da civilidade que nós poderemos responder e assim a coisa flui melhor. Já estamos preparando um novo podcast e vamos também mexer com um tema bastante polêmico, como tantos na ufologia brasileira. Um abraço para vocês, o Paulo está aqui uma sugestão de um novo agroglifo. Tá, e um abraço para todo mundo, tá? Sejam felizes. Até a próxima.